Bem-vindo a todos, pessoal. Meu nome é Diego Jacques e a gente então vai continuar o nosso estudo da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente está tratando sobre a receita pública, na parte tanto da previsão quanto também da arrecadação dessas receitas. E agora então a gente vai para o artigo 13º, um artigo que não tem tanta incidência na hora da sua prova, mas é sempre bom a gente estudar tudo para você não ter nenhum tipo de problema e gabaritar a sua prova. Mas antes da gente entrar no nosso artigo, o que é que você pode fazer, pessoal? Sempre dê aquele like no vídeo, isso é muito importante. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se estiver gostando também, pessoal, divulgue para todos os seus amigos, colegas, familiares. Isso é muito importante também para a gente sempre crescer aqui o nosso projeto no YouTube. Então vamos lá, pessoal, a gente vai falar então da previsão e da arrecadação da receita aqui no nosso artigo 13º. Ele fala o seguinte: no prazo previsto no artigo 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. E aqui, pessoal, então, para a gente ficar um pouco mais claro, a gente vai colocar aqui a remissão do artigo 8º. O que fala o artigo 8º? Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na linha C do inciso 1º do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então agora a gente vai tentar entender essa salada aqui com o artigo 13º, ele faz remissão do artigo 8º, tem meta bimestral, tem 30 dias, enfim. Então agora, de forma descomplicada, vamos tentar imaginar o que o legislador ele teve a intenção de fazer aqui nesse artigo. Então vamos lá, pessoal, e a gente vai ver que é uma forma bastante simples que ele tentou colocar aqui essa previsão e essa arrecadação da receita. Ele falou o seguinte, olha, no mesmo prazo previsto no artigo 8º. Então, o que vai acontecer? Nesse prazo do artigo 8º é o quê? É até 30 dias após a minha publicação do meu orçamento. A gente, quando falou do artigo 8º, a gente me explicou um pouco sobre essa situação. Então, vamos supor que a minha LOA ela foi publicada quando? Vamos supor no dia 1º de janeiro. Então, 30 dias depois disso, então, mais 30, até 30 dias, o Poder Executivo ele vai ter que fazer duas coisas. A primeira é exatamente esse cronograma, né, essa programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso, que a gente já falou no artigo 8º. Então, exatamente o cronograma, né? Cronograma. Esse cronograma que a gente está se referindo aqui do artigo 8º. Mas além disso também, pessoal, nesses 30 dias, o Poder Executivo ele também vai fazer o seguinte, olha, ele vai ter que fazer essas metas bimestrais de arrecadação das receitas. São as metas bimestrais. Pessoal, vocês chutam por que eu tenho que fazer essas metas bimestrais de arrecadação? A gente estudou lá no artigo 9º, a gente falou da limitação do empenho. Quando a gente verifica que a minha receita, ela pode ter o quê? Ela pode ter problemas na hora de eu ter tanto minha avaliação do resultado nominal, do meu resultado primário. Então, e aquela avaliação era bimestral também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, por meio desse artigo 13º, vou falar assim, olha, primeiro bimestre eu vou ter uma meta. Vamos supor, de 10 de receita. No segundo bimestre, minha meta vai ser mais 10 também. Então, com base nisso, eu verifico o seguinte, olha, se nesse meu, isso daqui era a minha previsão, e agora vamos supor a efetivação. Se foi 11 aqui, tá joia. Mas agora, já se no segundo bimestre foi para 8, aqui você já liga um alerta, porque falando o seguinte, olha, a minha meta bimestral de arrecadação era 10, que eu fiz com base na minha lei orçamentária aprovada. Agora, efetivamente, ocorreu 8. Então, você já liga ali o sinal vermelho para falar o seguinte, olha, eu vou ter que fazer o quê? Um contingenciamento na minha despesa. Então, o que vai acontecer? Esse artigo 13º é exatamente isso. Olha, nesse prazo previsto no artigo 8º, ou seja, 30 dias após a publicação da minha lei orçamentária anual, as minhas receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação. Por que isso é importante, pessoal? Que olha só, vamos supor que eu coloquei aqui 10 como minha previsão, mas só ocorreu 8. Será que, pessoal, isso daí foi em relação, por exemplo, a uma queda de arrecadação ou foi relacionado, por exemplo, a uma evasão de divisas, a sonegação? Muitas vezes aumentou a sonegação do Estado. Da mesma forma, você também vai ter que especificar a quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.
Então aqui, além de você fazer um combate a esses crimes, né, a evasão e a sonegação fiscal, a gente também tem que ter formas de o quê? Saber, por exemplo, como é que está, ir atrás do dinheiro, por exemplo, das pessoas que não pagaram os tributos. Então, relacionados, por exemplo, a essas ações já ajuizadas da dívida ativa, bem como também os montantes daqueles créditos tributários que eles são passíveis de cobrança administrativa. E eu também tenho que fazer um panorama geral das minhas receitas, falando, por exemplo, combate à evasão e sonegação fiscal. Eu tenho que falar, por exemplo, o que que eu ajuizei já para tentar recuperar, por exemplo, igual aqui, né, dos 8. Será então que houve uma questão, por exemplo, além dessa evasão e dessa sonegação, muitas vezes as pessoas deixaram de pagar determinados tributos. Então tem que fazer o seguinte, ó, eu tenho que ajuizar essas ações, então quais são as medidas que eu estou fazendo. Além disso, eu tenho que falar quais são, além dessas ações judiciais, o que eu posso cobrar de forma administrativa também. Então, esse artigo 13º ele é muito importante, que ele já faz um link lá com a nossa limitação de empenho, nosso contingenciamento, e também ele já dá um panorama geral para o Estado ele não ter perda de arrecadação. Então, é basicamente isso que o nosso artigo 13º fala. E agora, então, vamos fazer uma questão. As previsões de receitas serão desdobradas em metas semestrais de arrecadação, com a especificação de todas as medidas de combate à evasão e à sonegação, dos montantes inscritos em dívida ativa e dos créditos passíveis de cobrança administrativa. E aqui, pessoal, olha, a gente, né, até aqui, né, a gente verifica que o item está certinho. No entanto, os metas semestrais está errado. Porque, pessoal, lembra sempre esse artigo 13º lá com aquele artigo 9º. Eles são, né, bem irmãos. O que acontece? Eu tenho que fazer essas metas bimestrais de arrecadação até para eu saber o quê? Para fazer o contingenciamento que é avaliado de forma bimestral também. Então é errado porque é nossa meta bimestral da nossa arrecadação. E com isso, pessoal, bem rapidinho a gente falou aqui do artigo 13º e não saia, pessoal, porque agora, na próxima aula, a gente vai falar o quê? Sobre a renúncia de receita. Pessoal, esse item vem despencando nas provas que cobram lei de responsabilidade fiscal. Então preste bastante atenção e venha totalmente descansado para a próxima aula, que vai ser renúncia de receita. E lembrando, mais uma vez, dê aquele joinha no vídeo e também se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.